Bom dia, boa tarde, boa noite, Rock. Nathan no Mic aqui. E eu vim apresentar o padrão Proxy aqui do padrão de projeto estrutural, feito pelo Gabriel Ribeiro, Lucas Henrique e eu, Nathan Oliveira. É isso, então. Eu vou explicar aqui mais ou menos como funciona o padrão Proxy. Ele é um padrão de projeto estrutural que fornece um objeto que atua como substituto para o objeto de serviço real usado pelo cliente para controlar o acesso a ele. Pode passar, Vante. Ele permite encapsular a instância de uma classe complexa usando uma instância de outra classe que possui a interface parecida, assim podendo controlar a criação e acesso a objetos complexos usando os objetos mais simples. Ele significa no lugar de ou nome de. Assim, ele consegue receber solicitações de cliente, realizando alguma tarefa, por exemplo, em cachê ou de controle de acesso, e passa a solicitação para o objeto de serviço. Ele é muito usado para ocultar alguma coisa complexa que uma pessoa não precisa ver, basicamente, para facilitar o acesso. Um exemplo do dia a dia do proxy é da internet, onde o proxy, ele basicamente, a pessoa tenta navegar na internet e ele pede acesso a redes e sim, pega alguma coisa, passa para a internet, possibilitando ou não a pessoa acessar aquele site. Pode passar. Agora, eu vou falar dos tipos de proxy. Tem 3 tipos no total. O primeiro é o proxy virtual, vou deixar aí. Ele é um espaço reservado para objetos que consomem muitos recursos para serem criados. No caso, ele só é criado quando alguém pede ou acessa o objeto. Pode passar. O proxy remoto, ele fornece representação de um local para um objeto que reside em um espaço de endereço diferente. Ele é basicamente quando alguém tenta acessar um recurso remoto de outra rede, aí usa a instância da classe proxy. Pode passar. O proxy de proteção, ele controla o acesso a um objeto principal. Por exemplo, ele ativa algum tipo de autenticação para o código do cliente fornecer. Assim, para verificando se a pessoa tem acesso, tem permissão ou não a acessar aquilo que ela está querendo. Pode passar. Tá. Diagrama de um ML. O sujeito ele define a interface como comum para o real subject e o proxy para que o proxy possa ser usado em qualquer lugar que o real subject for esperado. O proxy ele mantém uma referência que permite ao proxy acessar o real subject. O proxy pode se referir a um subject se as interfaces real subject e subject forem iguais, fornecendo uma interface idêntica ao do subject para que o proxy possa ser substituído para o real subject. O real subject que ele define o objeto real que o proxy representa. E basicamente o proxy ele não é muito usado em C#, mas ele pode ser muito útil, principalmente quando você deseja colocar coisas mais complexas assim e dar uma facilitada. Pode passar. Quando utilizar, ele cria objetos sob demanda, controla acesso a dados sensíveis, otimiza recursos em operações intensivas, representa objetos remotos localmente, implementa segurança adicional e melhora o desempenho com cachê. Vou passar de novo. Alô? Pode passar. Desvantagens. A desvantagem é que ele introduz uma camada, às vezes deixando o código mais complexo do que ele precisa ser. Pode dar, às vezes, problema assim, para a pessoa acessar uma coisa que ela não quer. Pode passar de novo. Aplicação. Isso, agora é o Lucas que está explicando. O Rock, aqui eu vou explicar um pouco sobre a parte do código, né? Aqui a gente, é um esquema que a gente vai explicar o que a gente está explicando, o que vai ser o código, que no caso vai ter 3 usuários, o usuário comum, o programador e o CEO, só que apenas o CEO vai poder acessar a pasta do computador, a pasta específica. Os outros não vão poder acessar essa pasta. Aí pode falar pro código lá. Aí aqui a gente tem a classe funcionários, onde ele pede o nome, a senha e o perfil. Aí aqui a pasta, aqui é a interface da pasta proxy, da pasta compartilhada, quer dizer, desculpa. E
E aqui, aí a gente vai para o script da pasta compartilhada, onde ele recebe a pasta, ele recebe o funcionário, aí na declaração dela, ela pede o funcionário, e se o funcionário for o CEO, ela deixa ele entrar na pasta, caso não, ele não deixa. Aí passa aí. Aqui no main a gente faz o teste com os três tipos de funcionário, o programador, o usuário e o CEO, e rodando o código, pode passar, dá esse resultado, que o programador, como está escrito aí, ele não tem permissão a acessar a pasta, o usuário não tem permissão a acessar a pasta, e o CEO, que no caso que a gente fala no proxy lá, pode, ele tem ele pode acessar a pasta compartilhada. Eu vou só falar uma curiosidade aqui, é que o proxy ele é bem parecido com o adapter. Basicamente, bem resumido, é que o proxy ele controla o acesso, mas mantém a interface. Já o adapter ele ajusta a interface para ter uma compatibilidade maior. Realmente. E eu vou falar um pouco aqui do código na Unity, de como a gente usou o proxy dentro da engine aqui. E aqui a gente usou o proxy de proteção, né? Onde a gente verifica se o player ele tem acesso à chave para poder passar pela porta. Aqui é quando o colide com a porta vai aparecer aqui, que a gente precisa de uma chave para abrir essa porta. E ao pegar a chave, colide com a chave, a gente atualiza o proxy falando que a gente agora tem acesso à chave, e com isso a gente consegue abrir a porta, passar por ela. E basicamente a conclusão do padrão proxy é que ele simplifica e controla o acesso a objetos complexos, e além de também fazer outras coisas como controle de acesso, até mesmo desempenho e segurança e gerenciamento de recursos. Basicamente é isso.